E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mibe Oliveira, atleta de fisiculturismo, e no vídeo de hoje eu estarei encerrando o primeiro capítulo da nova série Bodybuilding Revolution, pessoal. Então estarei dando continuidade aqui com a terceira parte do episódio, O Mito do Zero Carbo. É isso aí pessoal, chega de conversa e vamos para o vídeo. Call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. Então pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, eu vou trazer para vocês, pessoal, algumas coisas que ficaram faltando. Assim que eu terminei de gravar algumas partes do primeiro episódio, a parte 1 e a parte 2, eu lembrei que ficaram faltando algumas coisas muito importantes que eu acredito que vocês aí que estão acompanhando a série, que vocês vão gostar. Vocês poucos, os 300 de Esparta aí que estão acompanhando a série, vão gostar. Falei que o vídeo de ciclo ia dar mais visualização que esse, mas eu sigo ali, eu sei que não é. Eu faço vídeo de treino, eu já faço sabendo que vai dar 150 visualizações, mas tudo bem, alguém vai. Desde que eu comecei esse canal, o pensamento é esse: se uma pessoa ou duas se mudar alguma coisa para o cara e melhorar a situação do cara, eu puder ter contribuído com alguma coisa, é isso aí, pessoal. Quem sabe, né? Mais pra frente aí, se vocês puderem me ajudar, compartilhando aí nos grupos, as coisas, espalhando a informação, né, pessoal? Mas geralmente o pessoal gosta daquela informação fácil ali, né? Aquele negócio ali, formato de TikTok, né? Shorts, né? Os caras querem. É difícil, né? Como que eu vou resumir assim 20 anos, 21 anos de alguma experiência, 10 anos dentro do esporte? Como que eu vou resumir isso em um vídeo de 5, 10 minutos? Estava até falando com um colega aqui que veio. Tom, abraço Tom, atleta, Men's Physique, que veio, me mandou uma mensagem até falando que eu tenho contribuído aí para ajudar aí ele. Eu fico feliz que ótimos atletas assistem aqui o canal, né? Então, por mais que o público seja reduzido, mas eu continuo acreditando, né, pessoal? Canal assim, pelo menos é um canal assim que tem uma certa, a gente sabe, né? Hoje em dia essas coisas informativas, ainda mais com um grau de densidade muito alto, elas não são muito bem aceitas, né, para a maioria dos jumentos, né, pessoal? Então, essas pessoas assim têm um certo receio assim de aprendizado, né? Tem que tirar o espírito ruim da pessoa, tem que jogar, em vez de jogar água benta assim, o cara mostra assim um livro de matemática, uma tabuada, o cara vai começar a se revirar todo, igual a menina do Exorcista, assim, vai virar a cabeça para trás, vai vomitar verde. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Pessoal, só para iniciar aqui, para deixar o vídeo mais longo também, pessoal, eu não sou o dono da verdade, tá, pessoal? Muitas pessoas ali, o cara... Eu sei que é difícil quando você é mais jovem também, eu já fui da idade da maioria de vocês. Na minha época, pessoal, nós tínhamos só revistas. Revista Boa Forma, revista... A revista que mais eu vejo hoje, com a experiência que eu tenho hoje, que mais ali se aproximou ali, que realmente passou, era bem básica assim, mas que realmente passou algo assim muito bom, foi o Jornal da Musculação e Fitness. Aí tinha outras, treino não sei o que, tal. Aí você já via, aí, às vezes tinha umas que tinha mais propaganda do que revista, era mais catálogo de produto do que revista. Mas assim, o Jornal da Musculação, eu acredito que foi uma publicação assim que por mais básico ali em relação à dieta, que falava muito das rotinas dos atletas na época. Então, de tudo que eu via naquela época, eu vejo hoje, né, com o olhar de hoje, eu tenho as revistas até hoje, revistas de 2002, de 2004, eu vejo que hoje foi o que mais se aproximou da realidade mesmo dos atletas, que muitos fazem até hoje, né? Assim, se eu concordo ou não com algumas coisas, isso daí já é algo que não vem tanto ao caso, mas assim, era verdade, realmente tinha verdade ali, né? Era realmente o que os caras faziam ali. Óbvio que eles evitavam de falar, era uma época que não dava para falar sobre
nenhum tipo de recurso ergogênico. Então isso confundia mais a cabeça ainda, porque dava a entender que os caras eram naturais. Mas assim, depois você vai entendendo essa questão política da época. Então, né, os caras falavam, não, porque fiz vários testes de antidoping, não sei o quê. Aí você começava a achar que tinha alguma coisa de errada com você, né? Porque você via e falou, pô, sou uma merda mesmo, né? Se os caras ali ficam desse jeito natural, pô, então não sirvo para nada. Então, acredito que muitas pessoas deixaram de pensar em ser atleta até por causa disso. Mas em relação à questão de dieta e treino, era muito interessante ali, tinham muitas informações boas. Então, eu lembro já que na época você pegava já aquela revista Men's Health. Nossa, fique com o abdômen trincado em 2 semanas, em 15 dias, tipo umas coisas assim. E a gente acreditava, né? E começava a querer fazer as coisas ali, achando que... E aí conflitar, e começava com a pouca informação, né? Que tinha na época, já dava um nó na cabeça do cara. Eu fico imaginando hoje, né? As pessoas assim com esse avalanche de informação. Você assiste um podcast, um cara fala uma coisa. Você assiste um outro podcast, o outro fala... E são pessoas boas falando coisas diferentes. Então, pessoal, existem metodologias diferentes, formas de trabalhar diferente. Eu, particularmente, não concordo com várias coisas que eu estou vendo aí dentro do esporte, que assim, um tempo eu estou vendo, vocês vão ver ao longo, por isso que eu fiz essa série Bodybuilding Revolution, tá, pessoal? Então, e uma das coisas é essa questão do carboidrato, né, de como que o pessoal no bodybuilding vem trabalhando os carboidratos. Então, pelo que eu cheguei a ver recentemente, existem alguns coaches que eles não trabalham baixando tanto carboidrato, mas muitos ainda trabalham ali com essas coisas assim. E é aquilo, né, pessoal? Como eu falei no post lá no Instagram. Às vezes o cara tá pagando um preço de passagem de classe executiva para tá andando ali, tipo, para fazer um trajeto ali de 40 que ele faria em 45 minutos. Ele tá pagando o mesmo preço de uma passagem executiva na classe executiva, para estar indo num pau de arara e ficar 3 dias e meio no caminho para chegar no mesmo lugar. E talvez não chegue, porque às vezes dá problema no motor, ali ferve alguma coisa ali, o cara às vezes nem chega. Então, às vezes o preço, acho que vocês entenderam o que quer dizer, o custo às vezes é muito alto para você chegar num lugar que você poderia chegar muito mais tranquilamente e melhor, mais confortável. Então, pessoal, fisiculturismo não é concurso de história triste, não é campeonato de quem sofreu mais, pessoal. Então, é campeonato de quem está em melhor forma no dia. Esqueça esse coitadismo, esse vitimismo. Nossa, eu vejo os atletas, a pessoa compete uma vez, nem secou direito, fez ali, aí deu sorte ali que beliscou ali um topzinho, um troféuzinho ali. Ai, não é fácil, mas a superação, eu não sei o que. Eu não sei, acho que é tudo do Google essas frases, tenho certeza. Porque todo dia tem uma. Ai, porque é difícil a caminhada, mas quando chegamos no objetivo, que porra nenhuma, velho. Você tem que fazer o que é mais fácil. Deixa pra ficar difícil na hora que tiver que ficar. Quando tiver que ficar sério, fica sério. Enquanto é a lei do menor esforço, pessoal. O bodybuilding não é boxe, não é basquete. Você pega uma cesta ali, tchá. Você fica todo dia ali, até você atingir a perfeição ali, tipo Michael Jordan. Você fica lá. No bodybuilding não é isso. Às vezes você fazendo menos no bodybuilding, você tem um desempenho melhor, porque é um trabalho de contenção de danos, o desgaste é diferente. É uma modalidade totalmente diferente do que um esporte, que na verdade não é um esporte. O esporte é o treino da academia, tudo, mas as outras variáveis, você se prepara para um concurso de beleza. Apesar de ter gente que não gosta que fale isso, mas é um concurso de beleza física sob o olhar. Tanto que um dos primeiros concursos de bodybuilding moderno, desse formato mais moderno, de exibição de corpo, era o homo mais belo do mundo, não sei o que, tipo, o homo, eu tenho até depois eu posso até postar aqui no canal, é um documentário, não sei se está em francês ou em italiano, que mostra ali os caras dos anos 50 para 60 ali, que na verdade era a beleza física de uma maneira total. Então, a origem do bodybuilding é um campeonato de beleza, é um evento, um concurso de beleza. O que você faz na academia é o que chega mais perto do esporte, mas não é um esporte de quanto mais melhor. Não é aquele negócio, eu vou ficar depois do treino, igual o pessoal fala do Cristiano Ronaldo ali, eu vou ficar batendo falta ali, 3 horas depois do treino eu vou ficar batendo falta todo dia e isso vai fazer o melhor. Eu vou ficar na academia 3 horas todo dia treinando bíceps, meu bíceps... Não, você vai conseguir uma lesão, sei lá... E talvez não vai desenvolver por causa do mais. Então, pessoal, quanto menos você fizer na hora certa e você fizer o que tiver que fazer na hora certa,
se resguardando o máximo possível, é assim que funciona. Então é totalmente diferente. Não é, o pessoal confunde, põe a musiquinha do Rock Balboa ali e acha que é o Rock Balboa. Não é boxe, não é MMA, não é um tipo de, você é um desgaste diferente, você precisa de uma recuperação diferente. Entendeu, pessoal? Então eu não quero, assim, tudo no Brasil agora vira disso, tudo, eu vejo que tá chato o negócio, porque tudo vira discussão. Aí daqui a pouco pode ver, se o cara vem muito cientista aqui no meu canal, eu já bloqueio, porque é chato demais. Não, porque as evidências no estudo, blá, 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 fala bonito pra caralho. Aí você vai ver, eu quase até choro de emoção quando eu vejo um negócio dele. Aí quando você vai ver, você entra lá no, aí você vê, ou então no Instagram, não, eu não concordo, porque de acordo com estudos e tudo bem, é importante, beleza, mas daí você vai ver, então por que você não fez? Então por que você gosta de ser magro? Você não gosta? Ah, porque eu acho que a hipertrofia, na minha visão, você não gosta da hipertrofia, você não quer ser grande, né? Não, muito feio, né? É ruim demais você ter o corpo shapeadão, assim, tipo do... Então aí você vê o cara falando pra caramba, quando você vai ver a foto, parece o Mickey Mouse, o shape do Mickey, parece o shape dos Changeman. Aí a menina falando, parece o shape da Power Ranger rosa, da Changeman Mermaid. Aí você vai falar, pô, tá falando, aí você vê personal. Aí você vai lá na página, nem parece que nunca, que a menina que trabalha ali na feira, que tem um shape muito melhor, nunca nem sabe que é uma academia. Aí você vê, ou então o cara lá fala com a foto do Naruto, do Goku, mas nem para ser um Cavaleiro do Zodíaco, um desenho de decente pelo menos. Então, pessoal, vamos lá. Essa questão dos carboidratos. Então, pessoal, eu não quero ficar entrando numas de discussão, eu vou falar aqui o meu relato, né, pessoal? Vocês estão ligados aí que eu falo aí com honestidade aqui. Se tá certo ou não, hoje eu vou estar falando de relatos pessoais do meu teste. Eu não quero saber a opinião de ninguém aí. Eu vou falar do meu teste, eu não quero saber. Se tiver a ver com agora, se a sua opinião bater com a minha, tudo bem, eu vou gostar. Agora, eu não vou querer saber. Então, vamos lá. Uma das coisas, pessoal, que eu vejo em protocolos, começando o vídeo agora, mas quem colocar aqui no minuto tal começa, eu vou bloquear também. Então, o que aqui é ditadura, pessoal, aqui é regime militar. Então, o que acontece, pessoal? Um dos grandes problemas, uma coisa que eu vejo que não tem, uma das várias coisas que eu vejo que no bodybuilding não tem sentido, eu acredito que muitas coisas elas são feitas muito por tradição, que a maioria dos caras eles nem sabem a origem, quem que começou com aquilo, por que começou com aquilo e se realmente aquilo realmente vai ser benéfico no caso dele específico, né? Tipo, é uma coisa meio que parece um telefone sem fio, aquela coisa passada de geração em geração, aquela coisa dos atletas do final dos anos 80 para o começo dos anos 90 brasileiros que foram competir lá fora, os poucos que iam competir lá fora, aí pegaram uma informação, aí misturaram uma coisa com outra, deram uma brasileirada no negócio e tipo, tudo às vezes meio fora de contexto. Então, pessoal, eu vejo que tem umas distorções assim, então que eu vou falar também ao longo dos outros episódios sobre isso. Então, uma das coisas que eu vejo bastante, pessoal, é pessoas escolherem o horário do dia para ficar colocando carboidrato, como se isso fosse fazer alguma diferença. Por exemplo, todo mundo às vezes já trabalhou isso de uma certa forma. Se você faz isso, às vezes, de uma forma para organizar a sua dieta, tudo bem. Eu, por exemplo, isso é uma peculiaridade minha e eu já conversei com alguns atletas. Até cheguei a conversar uma vez com um atleta que hoje ele é profissional da Pro League, quando ele era amador ainda, quando ele tinha um campeonato ou dois ainda que ele tinha feito. Então nós conversamos assim, e ele disse também que ele tinha essa característica. Ele não podia comer uma quantidade de carboidratos muito alta num período próximo ao treino, seja a forma que fosse. Porque se ele comesse uma quantidade muito alta, o desempenho dele não seria bom. Né? Seja qualquer tipo ali, sei lá, uma quantidade alta de batata doce, mais algum tipo de proteína, alguma coisa, o desempenho dele não era o mesmo. Ele gostava de treinar de barriga vazia. É o mesmo que acontece comigo, pessoal. Quando eu faço uma refeição, de preferência, eu prefiro ali pelo menos umas 4 horas antes, 4 a 5 horas antes talvez, não ter comido nada, ou algo muito, muito pouco, assim, algo, tipo, por exemplo, uma banana.
Tipo uma coisa assim, por exemplo. Ou então, às vezes por questões estratégicas, um shake, uma proteína, alguma coisa, mas uma coisa que seja leve, pessoal. Um copo de leite, sei lá, uma fatia de pão, né, uma banana, uma coisa muito leve. Porque se eu fizer uma refeição completa, então nesse caso eu não faço essa utilização por um motivo específico. Então uma pessoa escuta isso, vou fazer também, porque então por comer antes é ruim. Não, não é que é ruim, isso é uma peculiaridade que cada pessoa, já tem caras que preferem treinar. Eu lembro que quando eu era mais novo eu tinha mais facilidade de treinar assim, com um volume de uma refeição próxima aos horários de treino. E eu gostava de treinar à noite, então quando eu ia treinar eu já tinha feito 3 ou 4 refeições e eu nem percebia assim, quando eu era meus primeiros 8, 6 anos de treino, 10 anos de treino talvez, eu nem percebi essa diferença assim isso foi quando eu fui ficando mais velho, aí eu fui preferindo treinar talvez a digestão quando você é mais novo, talvez, com certeza, ali você tem mais enzimas ali, uma produção melhor, então isso depende muito, mas eu já vi caras jovens também dizer que não gostam de comer em horários próximos ao treino. Inclusive esse atleta é um atleta jovem, né? Tinha menos de 30 anos na época. Então, pessoal, existem essas peculiaridades. Então, mas de uma maneira geral, pessoal, como via de regra, de uma maneira geral, visando o resultado, né? Vamos dizer assim, eu vou secar mais, ou vamos falar em termos aí de pré-contest, vou secar mais, vou secar menos, porque eu vou colocar o carboidrato só uma vez no dia. Só uma vez no pós-treino, que é ali mais ou menos às 4 horas da tarde, ou então ali no pós-treino, que é mais ou menos às 2 da tarde. Então eu já vi coach, atleta que também está começando a atuar como cara muito conhecido, um dos atletas dele relatarem que não, porque o meu coach mandou eu comer só carboidrato só uma vez por dia no pós-treino. E o cara treinava tipo no meio da tarde, mais ou menos. E o que acontece? Em questão de resultado, pessoal, eu acho que essas divisões elas não têm muito sentido. Assim, eu acredito que também, eu não sou a favor também eu estou dizendo assim para a maioria dos atletas, tá? Não estou falando de Big Ramy, Roy Linklar, Bonac, Brandon Grant, estou falando de maioria dos atletas aí, amadores ou então profissionais de um peso mais baixo, ou amadores top, ou amadores medianos. Então, pessoal, eu não vejo pessoas que não mexem ali com essas questões de insulina, GH muito alto, normal. Caras, a maioria, né? Usa ali no máximo usa uma dosinha de GH e tal. Então, o que acontece? Eu não vejo essa necessidade em termos, se for por questões pessoais do cara se sentir melhor ou muito pior, como no caso que eu falei agora anteriormente, tudo bem. Agora no caso, não, eu vou colocar ali somente tipo por capricho, assim. Isso, pessoal, às vezes o cara quer demonstrar um conhecimento que ele não tem. Às vezes os caras ficam inventando firulas, às vezes eu fico dando risada. Eu e meus poucos amigos, assim, um grupo fechado, assim, que a gente... meus poucos amigos, assim, às vezes a gente dá tanta risada, às vezes a gente pega os protocolos, assim, de cara conhecido, pessoal, gente que já disputou, que teve lá nas cabeças, mas parece que o cara não aprendeu nada, tipo assim, e você vê que o cara às vezes não adianta, a gente não pode ficar caindo nessa, pessoal, de carteirada do cara, porque ele foi isso, porque ele foi aquilo, porque o Ronnie Coleman, ele foi o maior de todos, mas eles falam cada besteira, pessoal, que não dá pra você levar o cara a sério, né? Ele dá umas caneladas assim, que eu não sei se ele é tão burro que ele pensa que todo mundo é tão burro, que é mais burro ainda, porque ele fala umas coisas assim que, nossa senhora, que não dá, né? Tipo assim. Então, como atleta, um dos maiores de todos os tempos, com certeza, se não o maior. Mas o que acontece? Tem caras que não é por causa disso que você vai fazer tudo que o cara fez. Às vezes o cara tudo é fruto de uma grande genética, junto com muita determinação, garra para treinar, pegada para comer e investimento. Então, às vezes, se o cara juntou isso tudo, tudo daria certo, pessoal. Então, essas carteiradas, tanto de shape, como também tem aquela carteirada daquele cara que você vê que o cara não tem, nunca desfez nada em relação ali à melhora física na vida. O cara vloga, papapá, na minha época, que na minha época era assim, na minha época era, porra, não tinha câmera fotográfica na tua, cadê as fotos? Igual eu, acreditei que o Padre Marcelo tinha sido grande. Aí depois, tipo, foi quase
Saber que o Papai Noel não existe? Eu falei, não, porque eu era enorme, comia 30 ovos por dia, que não sei o quê. Eu fazia supino ali, facilmente com 60 de cada lado, não sei o que. Aí fui ver e nunca aparecia as fotos. O dia que aparecia as fotos, 3 metros de altura com 36 de braço. O braço parecendo da grossura disso aqui, ó. Eu falei, puta que pariu. E o cara fala, é a mesma coisa. Eu canso de ver vlogger, porque na minha época, nunca aparece uma foto de shape do cara da época, né? Porque é muito fácil isso aí. Eu ensino um papagaio a falar até que ele foi bom. Até o meu gato eu ensino, Tigrão, né, aqui. Eu até ensino ele a falar que ele foi bom, que um dia ele foi musculoso. Agora você vê na prática, também não dá para acreditar num cara, pessoal, pelo amor de Deus, o cara, e às vezes é cara que tem condição, já tem, fala, e você sabe que o cara tá falando de coisa que ele nunca fez. Então também você tem dois extremos aí, não dá para você também botar fé em tudo. Você escuta, absorve, faz e vê se funciona com você. Até as coisas que eu falo também. Eu não sou também, eu posso errar também, né? Tipo, tem muitas coisas que eu acreditava antigamente que hoje eu nem tenho até raiva de ter acreditado nessas coisas. Então o que acontece, pessoal? Essa questão de ficar colocando carboidratos em alguns horários dependendo, isso assim, às vezes por uma questão de organização de dieta tudo bem. Agora para dizer assim, não, porque eu vou colocar só uma pequena quantidade de carboidratos no pós-treino, porque não sei o que. Geralmente quando eles fazem essa divisão, eles colocam no pós-treino. Tipo assim, como se fosse uma coisa assim que fosse fazer grande diferença, né? E aí às vezes então, por que eu estou falando tanta coisa assim dessas questões de às vezes estrategicamente você colocar um carboidrato? Às vezes é normal, às vezes o cara já comeu em 3, 4 refeições uma quantidade grande, às vezes não precisa ele colocar na última, que às vezes ele pode até se sentir meio mal para dormir, às vezes pelo volume, ou às vezes não tem na primeira, ou às vezes pode não ter no meio da tarde, mas por essa questão de capricho ou não, porque às vezes aí vai vir com 1000 explicações, não, por causa da insulina e bababá, para não liberar e bababá, porque vai atrapalhar com isso. O cara já está num déficit fudido. É lógico que vai dar resultado. Tá tomando um monte de coisa. Tá tomando GH uma quantidade boa. 8, 10, 12 UI, estano, trembolona, testosterona, oxandrolona, tudo que tem ona no final, o cara tá tomando tudo. Aí dá o resultado. Ah, não, foi porque eu manipulei os carboidratos, foi uma estratégia que meu coach... Ele me ensinou, porque eu acho que fez toda a diferença. Aí o atleta começa a viajar na maionese, porque tem cara que é muito fácil, pessoal. É igual aqueles caras ali que vai para a igreja e o pastor fica falando as coisas, né? Levanta, não sei o que, tipo, o cara, sabe, tipo, é sugestionável pra caramba. Então tem atletas que eles têm um mental assim muito fraco, né? Então eles meio que, os caras que têm uma autoestima, confiança muito baixa, às vezes entram nesse meio e eles levam isso para dentro dele, por mais que às vezes ele tenha uma aparência muito confiante, ali por trás daquela máscara social ali, vamos dizer assim, por trás daquela armadura ali de músculos, tem um cara, parece que é pior que uma criança de 8 anos, né? Então, pessoal, tem essas questões. Então, o que acontece? Onde que eu quero chegar? Essa questão de às vezes você ficar limitando demais a quantidade geral de carboidrato da dieta, juntamente com horários. Então, supor, eu só tenho carboidrato na primeira refeição, já tá pouco. Eu só tenho carboidrato no pós-treino, 3 horas da tarde, tá pouco. Aí você vai ficar 3, 4, você vai dormir meia-noite. Aí o que pode acontecer? Então, esse mesmo atleta, desse coach, nesse mesmo relato, o que ele relatou? Insônia, pessoal. Esse é o ponto, é um dos pontos mais importantes desse vídeo aqui de hoje. Problemas de insônia e dificuldades de concentração. O cara vai ficar tendo períodos do dia num pré-contest, principalmente numa fase final, ou dependendo da cagada, durante quase todo o pré-contest, né, fazendo cagada demais com carboidrato, o cara vai ficar ali oscilando ali, ele vai ficar muito na base de estimulantes, né, pessoal? O cara vai ter que tomar Franol, vai ter que tomar efedrina, pré-treino, cafeína de tonelada. Aí ele vai ter picos durante o dia, assim, ele vai dar aquela levantada, vai treinar, aí depois cai, aí depois, né, fica o resto do dia meio... Ou então, às vezes, dá aquele pico, aí quando o cara sai da casa dele, começa a bater aquele sono, o cara chega na academia,
horrível, assim, tipo, morrendo de sono. Eu mesmo, até por questão de... E quando o BF vai baixando demais, você vai ficando assim, não importa o que você faça, não importa como sua dieta esteja. Existem até uma quantidade generosa de carboidratos. O BF vai baixando, não tem jeito. Chega uma hora que não tem pra onde correr mesmo, não. Então, o que acontece? Isso aconteceu comigo também. Quando meu BF foi baixando, aquele limite, assim, quando você senta em algum lugar. Essa cadeira que eu tô sentado agora, eu não ia estar conseguindo sentar nela. Eu ia ter que pôr umas 2 almofadas aqui, porque eu tava sem nada no glúteo. Você sente o osso batendo, assim, no lugar. Você sente a ponta do osso, assim, o osso raspando, assim, na superfície que você... É muito difícil. Até o carro, até para um carro que tem acolchoado, tava difícil, doía. Eu fui deitar lá no colchão, lá no colchonete da última competição. Eu senti assim esse último osso da coluna, assim, aqui embaixo, eu sentia batendo assim, que eu tinha que colocar uma coisa embaixo assim para não pegar direto, porque até que o colchonete ficava raspando ali, parecia que estava raspando no chão. Então quando você chega nesse nível, é normal que você tenha questões ali que tem horas do dia que você dá aquela... Aí você começa a treinar tudo, às vezes você entra no treino ali, com uns 20 minutos você entra no treino, aí vai, e você acaba até treinando bem. Mas é muito complicado, pessoal. E só que aí o que acontece? Chega na hora de dormir à noite, principalmente, no meu caso não, essa preparação foi muito boa. Mesmo ali o cara com uma quantidade de GH alta, ou faltando ali 15, 20 dias, quando alguns caras às vezes tiram o GH, o que acontece? Ou 7 dias, os caras começam a ter muita insônia. Mas mesmo com GH, dependendo da cagada, eu já fiz preparação com GH também e com extremo low carb. E teve épocas que eu tinha muita dificuldade para dormir, pessoal. Então essa insônia, e nem tinha tantos estimulantes assim. E essa questão da insônia, então, muito acontece às vezes por erros estratégicos de carboidrato. Por isso no meu método, hoje, o conhecimento que eu tenho, eu sou totalmente a favor de que tenha... Às vezes não precisa exatamente da última, mas ali penúltima, última refeição, aí dependendo de como foi feito ali o desenho da dieta, que tem ali uma quantidadezinha de carboidrato ali, alguma coisa, sabe, pessoal? Para que você possa ter, vocês podem reparar, vocês vão ter um sono melhor. E o que acontece? Se você, às vezes, você faz uma refeição, por exemplo, às vezes talvez até... Se for o caso mesmo de não querer pôr carboidrato, às vezes põe uma gordura boa, alguma coisa, mas o carboidrato é o carboidrato, pessoal. Você joga ele ali, você dá uma relaxada ali, você tem as reações químicas ali e você vai ter uma noite de sono muito melhor. Então esse é o ponto, pessoal. Se você estraga o teu sono, principalmente numa reta final, quando eu fazia essas 8 horas de low carb, o que acontece? Eu sempre ficava ali muito assim, eu não conseguia dormir direito, tipo assim, eu ia dormir lá para 1h30, 2 horas, aí quando eu acordava assim, parecia, eu tipo dava aquela cochilada, nossa, dormi pra caramba, quando eu olhava no relógio, 4h30, tipo, 4 horas, eu já tinha apagado 1h30, 2 horas e pouquinho, aí já acordava naquela pilha assim, aí já não conseguia dormir mais, aí quando chegava na hora de, é tudo ao contrário, aí quando chega na hora de você estar ligado, vai pra cadeia, começa a dar o sono, tudo fica muito bagunçado. Então, pessoal, a questão de você às vezes colocar um carboidrato ali, uma quantidade, não precisa ser uma quantidade absurda, mas você colocar uma quantidadezinha de carboidrato à noite, principalmente um carboidrato complexo ali, uma liberação mais gradativa, isso pode melhorar bastante, de preferência, na verdade. Não precisa você jogar um pudim de leite condensado ali, um tecão de pudim de leite condensado, né? Um caldo de cana, mas ali você jogar ali uma porçãozinha ali de batata doce, batata inglesa, alguma coisinha assim, uma aveia, alguma coisa. É interessante, pessoal, isso vai fazer muito bem para o teu sono. E tudo de uma preparação, ela gira em torno do descanso e do sono. Porque é um processo estressante, você tem hormônios, você tem treino, você tem cardio, você tem déficit calórico, você tem um monte de coisas negativas. Se o teu sono for também um ponto negativo, você vai estar muito ferrado. Então, o cara não falta morrer por causa justamente por causa dos esteroides, que o pessoal fala que mata, mas num pré-conceito acho que ele salva, eu acho não, eu tenho certeza, ele salva muitas vidas pelo efeito anticatabólico. Vocês viram relatos recentes de atletas que, por questões de bater peso, foram tirando os AES ali no final da preparação, vocês viram os relatos, teve cara que foi parar no hospital. Então, às vezes o esteroide garante que o cara fique vivo, que é a função original dele, para isso que ele foi feito. Só que para casos de pessoas enfermas, com patologias e blá blá blá. Mas ali, se você for ver bem, é para isso que ele foi feito, para que o cara não morra, né?
Só que lógico que com o uso indevido, né, como a gente faz, é lógico que já aí o remédio às vezes acaba virando mais um veneno do que um remédio, né? Então, vira mais um problema do que uma solução, mas ele foi feito exatamente para isso. Então, pessoal, existem muitos relatos de insônia. E o que acontece com o atleta? Como às vezes, principalmente se ele for menos experiente, ele vai associar essa insônia, ele vai achar que ele está ansioso por causa do campeonato. Ai, porque o campeonato está chegando perto. Eu devo estar bom. Então o cara tá, nossa, eu tô levando muito a sério, um campeonato muito importante para mim. É por isso que eu tô com insônia. Às vezes não, pessoal. Às vezes ali é uma questão. Tudo bem, tem gente que é ansiosa mesmo, mas às vezes uma pequena porçãozinha. Façam isso e depois me falem aqui nos comentários. Às vezes, mesmo se vocês estiverem. Se eu tivesse que escolher 1 hora do dia, lógico que eu não vou fazer uma merda dessa, mas se eu tivesse que escolher 1 hora do dia para estar usando um carboidrato, seria antes de dormir. Porque eu poderia aguentar aí, tipo. Ou então. A não ser que o cara comece a passar mal tudo ali, ele vai ter que comer alguma coisinha antes ali, porque às vezes também, pessoal. Você às vezes GH, dieta ali meio loucura assim, ciclo de calorias, ciclo de carboidrato que alguns fazem. Às vezes você pode ter umas baixas ali durante o dia, tá, pessoal? Organização de dieta ali, você pode ter ali a sua glicemia pode baixar, às vezes você demora demais para comer o pós-treino, às vezes pode ter problema. Igual uma vez que eu postei aqui, que deu acho que 45 uma glicemia minha, então eu comecei a tremer assim, eu vou lá fazer o teste só para ver quanto é que dá. Aí eu coloquei lá, se eu não me engano, deu acho que 45, falei, não, realmente estava um pouquinho abaixo, né? Eu quase não conseguia fazer o negócio, porque a mão estava tremendo assim, eu coloquei lá o sanguinho lá, só para poder mostrar para vocês, até postei no Instagram isso daí, então realmente estava pegando mesmo. Então o que acontece, pessoal? Então, às vezes, durante o dia, às vezes você vai fazer uma gestão ali pontual, lógico, mas eu digo, vamos dizer assim, uma suposição assim, se eu não tiver nenhum problema, se eu for escolher 1 hora do dia, eu soubesse ter que eu não ia ter problema durante o dia, seria justamente à noite. Aí você vê aquela tendência. Nossa, às vezes os caras me falam as coisas, eu não como carboidratos à noite, tipo o cara achando que é o pá do conhecimento, não como carboidrato, falou burrão, qual o motivo de você não comer? Se o seu corpo está contando horas, 6 horas da tarde, seu corpo tem o calendário, a cronologia humana que foi inventada, teu corpo está sabendo dessa porra, então o que acontece? Isso tudo depende também do horário que você acorda, do horário que você dorme. Então, depois das horas não como carboidrato burrão. Então, o que acontece? Então, aí o que acontece? Num contexto desse, um cara que faz uma atividade física extenuante, aeróbico, hormônio, estresse alto, às vezes caras ansiosos para piorar a situação ainda. Aí o cara vai e ainda não dorme direito. Se o cara não dormiu direito, pessoal, aí vai começando a virar uma bola de neve. O rendimento dele começa a cair. O físico dele começa a declinar. Então ele chega muito pior no campeonato do que ele poderia ter chegado. E às vezes, para chegar ali num mesmo resultado ali, se ele... E fora que muito provavelmente está comendo um monte de proteína, E se for mais burro ainda, está comendo um monte de proteína, um monte de gordura. Então poderia gerar um déficit ali com algo mais equilibrado, dividindo ali os carboidratos de uma maneira mais inteligente, que daria o mesmo nível de calorias, né? Porque vocês aí entendidos, aí que eu acho que não assiste nenhum assiste meu canal, mas aí vocês não dizem tanto que não, isso deve ter superado. Então o que acontece? Então é isso aí, pessoal. Então tem também, como eu já falei, questões de dificuldade de concentração. Acho que eu até falei isso no outro vídeo, não sei porque eu anotei aqui de novo. Então às vezes você vai ter você vai pegar um livro para ler, você vai ler uma página, você vai ler a outra. E se você voltar a página para trás, você vai olhar, você vai falar, puta, eu li isso daqui. Nossa, eu não lembro, parece que eu nem li, parece que você está vendo a página pela primeira vez. Então é mais ou menos esse nível aí que pode chegar. Então, dificuldades para fazer contas, cálculos, é terrível, pessoal. Então, essa questão de restrições ali, você pode ter todos esses problemas. Então, pessoal, mas muitas pessoas alegam ali, agora eu vou chegar no próximo tópico, aquela questão que eu falei, acho que no outro vídeo também, mas eu vou falar um pouco de novo. Mas tem a questão da sensibilidade à insulina, eu sou cientista, eu sou o corpo do Power Ranger, mas eu sou o Power Ranger azul, mas eu sei tudo. Aí você vê o filho da puta, acho que nem treina musculação, aí você olha, quando o cara fala isso, hoje eu já sei que o cara nunca fez. O cara é tipo o Zé Livrinho lá, o cara lê 2 artigos e já acha que é cientista. Por quê, pessoal? Como eu já falei,
Eu postei várias vezes no meu Instagram, @atleta_Oliveira, postei várias vezes, vários histories lá, glicemia. Eu vou pôr aqui até alguns aqui para vocês verem. Eu postei várias vezes, eu fazia aferição ali no mínimo semanalmente, fazia as aferições e ainda estava usando o GH numa quantidadezinha razoável. Cheguei até a usar umas quantidades altas para fazer teste no último protocolo. Então, o que acontece? Então, ainda mais ainda, eu tinha que estar atento a essa questão da glicemia. Então, mesmo usando uma quantidade de somatropina aí, que eu nunca tive oportunidade de usar na vida, mas no passado fiz um esforcinho ali, a gente puxa dali, puxa daqui, acabei fazendo ali, porque eu tinha que ter uma experiência, pelo menos uma vez na vida, pessoal, de saber como que é usar uma dose mais alta. Então, o que acontece? Mas assim, isso foi bem no final, assim, quando já estava já resolvido o problema, né? Então, e assim, eu já tinha passado algumas, assim, já estava no... Mas o que acontece? Essa questão da glicemia é muito importante, pessoal. Que isso aqui não mostrou nenhum problema ali em relação à glicemia. Se nem usando somatropina, imagine sem, aí que não é mesmo. Isso aí também, lógico, pode variar de pessoa para pessoa, sim, mas que o cara vai ficar resistente à insulina, em déficit calórico, perdendo gordura, perdendo peso, baixando o BF cada vez mais, fazendo um aeróbico por dia, 2 aeróbicos por dia, fazendo um treino de musculação de verdade, por mais que vá caindo a força ali no final, mas vai fazendo um treino desgastante de musculação. O cara vai ficar resistente a isso, comendo limpo, o cara vai ficar 100% limpo, o cara vai ficar resistente à insulina? Em déficit calórico, o cara vai ficar resistente à insulina. Então eu já sei que o cara não fez. Olha o tanto de coisa que eu falei. O cara não fez nada disso. Por isso que ele ficou. Mas foi a questão da resistência à insulina. Da insulina. Nunca fez. Não sabe de coisa nenhuma. Power Ranger. Então o que acontece? É isso aí, pessoal. Isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Então falei sobre dificuldade de concentração. Falei o tópico principal aqui, insônia. Teste de glicemia. Então essas questões, pessoal, de insônia, então, esse atleta que eu falei, ele estava se queixando de que ele estava com muita insônia, faltando ali acho que eram umas 3, 4 semanas para o campeonato, ele já estava se queixando que ele estava com muita insônia. E o mesmo relatou que o treinador dele, o Super Gênio, ele tinha mandado colocar só uma pequena porção de carboidrato somente uma vez no dia no pós-treino, e era pouca coisa para o tamanho do mamute. Então o que acontece? Aí acabei de falar, vai gerar uma reação em cadeia muito grande, que isso vai acabar prejudicando o atleta. O sono é a base de tudo. Se o sono não vai bem, o treino começa a ir mal, o shape começa a ir mal, e tudo, pessoal. Se você usa um estimulante, existem coisas que eu odeio fazer a utilização às vezes, mas às vezes você vai achando uma dose melhor. Eu já fiz utilizações assim de certos estimulantes que é um mal necessário enquanto eu ainda estiver competindo, que às vezes a gente acaba fazendo. Mas eu nem gosto nenhum dos meus alunos, eles usam nenhum tipo de estimulante e nenhum termogênico, né? Talvez, eu sou totalmente contra, não. Mas assim, os caras não vão competir, eu não vejo necessidade de certas manobras ali, coisas agressivas ali, estimulantes. As pessoas, elas subestimam demais o poder de uma dieta e de um bom treino. Então, pessoal, você já está fazendo uso dos AES, você já é um baita de um adianto para 99,999% das pessoas. Aí você vai, às vezes, utilizar um estimulante, beleza, você vai ficar a milhão ali no treino, e depois? E na recuperação? Por exemplo, pessoal, depois um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre Potenai. E eu já tive 3 experiências com Potenai até hoje, um dia eu vou fazer um vídeo só disso. O que acontece? Eu acho que eu nunca fiz vídeo de Potenai, mas hoje em dia eu vou fazer uma experiência, vou falar tudo que minha história com o Potenai, que foi bem curta. Pessoal, aquilo para mim é igual kryptonita. Lógico que isso aí varia de pessoa para pessoa. Tem amigos meus que usam e eles não sentem nada de ruim, eles só sentem a parte boa. Aí é que está o perigo, porque esses caras podem acabar tendo problemas, porque eles toleram muito bem isso. Só que vai chegar uma hora que vai dar outro tipo de vai dar problema. Já eu, pessoal, se eu encosto no negócio, é igual kryptonita, é igual super-homem quando faz muito mal para mim. Então, eu não posso, mas na hora do treino fica legal. Tudo não, mas deu um resultado. Não consegue pregar o olho, mas é bom.
Pô, mas não, pessoal, se mexeu no teu sono, elimine. Ah, porque a trembolona me dá insônia. Ah, mas a tremba é foda, não tem nada igual. Mas mexeu no teu sono, não tem nada mais importante. Você pode usar uma coisa, você pode usar outra coisa ali que não atrapalhe o teu sono, que você vai ficar melhor. Então, se alguma coisa atrapalha o teu sono, procure a causa. Tigrão, para de ficar se coçando aí, rapaz, está balançando a câmera. Então o que acontece? Para. Então, o que acontece? Mexeu no teu sono, remova. Ah, mas não dá para ficar sem, então você é um viciado, você tem tendências de viciado. Você é um viciado. Então, tudo que atrapalhar o seu sono, você deve remover. Você deve procurar ali a causa. Ah, não, mas eu tomo um remédio para dormir. Aí daqui a pouco está tomando o Potenai para treinar, um remédio para dormir, um remédio para comer, um remédio para não sentir fome, um remédio para comer mais, um remédio para respirar, um remédio para... Sendo que você poderia tirar uma substância que está te fazendo você acabar entrando numa reação em cadeia gigante, que não é nada legal. E eu vejo muita gente que nem compete fazendo isso. Se fazer isso para competir eu já acho besteira. Você imagina, dá um oi para eles, Tigrão. Menino gordo, menino gordão, veja. Então o que acontece? Então, pessoal, o sono é uma das coisas mais importantes e muito subestimada. Então você fica ali, você imagina sua parte mental, se desligadaço, assim, o negócio não desliga. É igual quando se você tiver um eletroeletrônico assim, igual aqueles Atarians antigos. Eu sei que você, velhote, está assistindo. Você lembra que tinha um Atari antigo que você usava, 2600, que você colocava a fonte assim se você deixasse a fonte direto ligada na tomada, ela começava a derreter. Ah, esqueci a fonte, aí chega lá, tá tudo derretido lá, a fonte do videogame. Queimava a fonte do videogame, você tinha que comprar outra. Depois foram lançando os modelos olha, que você podia deixar na tomada que não acontecia nada. Mas lembra, o videogame é a mesma coisa. Imagina o cara que não desliga, o cara fica... imagina isso durante anos. Eu fico pensando às vezes, eu já falei para pessoas às vezes que procuraram minha consultoria, às vezes alunos, é difícil aparecer gente assim, mas de vez em quando aparece. Você olha pro cara e fala, filho, mas você com essa idade, você pensa isso, o que você pensa da tua vida? Você fica tomando essas coisas aí até quando? Tipo, quando que isso vai ter fim? Tipo, quando que você vai se livrar? Quando você vai se dar alta do problema? Tá entendendo, pessoal? Quanto menos, pessoal, vocês já usam os AS, tem uma alimentação legal, faz uma dieta estruturada, faz um negócio legal, que as coisas vão fluindo, né? Tudo você precisa de trabalho, e só que mesmo, por mais, não tem como você com tanto como você... Até tem, mas é um negócio caríssimo, que pouca gente tem condição para fazer, mas é difícil você querer compensar, e fora que assim, saúde é saúde. Você pode fazer um negócio meio cagado assim, se você tiver muita grana para GH, muita grana assim, para dar alta quantidade e grande continuidade, você até às vezes consegue ali colocar um físico muito bom, fazendo um monte de cagada, mas assim, nunca vai ser uma coisa saudável. Só que o que acontece? Tá usando um monte de coisa, joga o GH lá para cima, aí começa a comer um monte de merda, lógico que tá usando GH, vai ter que jogar um monte de texto, para ter que aproveitar, tem que fazer valer o dinheiro, né? Aí vai jogar texto, vai jogar trem, vai te mandar não sei o quê. Beleza? Aí o que vai acontecer? A pressãozinha, você vai pôr um negócio aqui, vai explodir a maquininha de pressão. Vai dar 99 por 300. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que começar a usar um monte de diurético. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar... Vocês estão vendo a situação? A diurético, não é legal ficar tomando diurético assim, direto assim, não, pessoa que não tem problema. Então, que não era para ter problema, né? Às vezes a gente acaba usando um tempo, tudo, até ali usei um pouquinho para controlar o rebote. Às vezes até porque você come ali alguma coisa. Eu vou falar a verdade para vocês, eu gosto muito de linguiça, salsicha, salame, mas eu sei que não dá para comer sempre. Se eu pudesse, comeria todo dia. Pão com linguiça, com salame, com pimenta. Aí você come essas coisas, pessoal, e você está usando uma trembo legalzinha, como da Advanced, ou uma marca legal, aí você começa, pessoal, a sentir aquela dorzinha de cabeça aqui. Você fala, puta que pariu. Aquela dorzinha de cabeça chata, que incômodo. Isso é muito ruim, pessoal. Você não consegue dormir, você não consegue fazer nada direito. Aí você vai lá medir a pressão, 15 por 10. E 15 por 10, aí foi meu recorde, né? Mas o que acontece? Vai lá 14 por 11. Não, 12 por 8. Não,
do 11 nada. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, aí uma coisa vai puxando a outra. Então, esse vídeo é legal estar falando isso também, pessoal. Então, às vezes, em vez de você... E no último caso, você vai logo pro psicólogo direto, tá, pessoal? Já falei, teve já cara que veio querer trabalhar comigo. O cara falou, eu tomava um monte de remédio. Eu falei, Jesus, o cara deve ser dono da farmácia. O cara tomava um monte de remédio, queria melhorar o físico dele, mas falou, não, mas eu não posso treinar assim, eu não posso fazer dieta. Eu sei que seu foco é dieta, mas eu quero melhorar meu físico assim, mas eu não posso treinar e não fazer dieta. Eu juro pra vocês que já apareceu gente assim. Então, pessoal, é cada coisa que a gente vê que você fala, Jesus amado, mas onde esse cara chegou a essa conclusão? Que não precisa treinar e fazer dieta. Dá pra melhorar um físico sem treinar e sem fazer dieta. É justamente as únicas coisas que você teria que estar fazendo mesmo. Né? Quando fala dieta, não é uma coisa apertada, uma reeducação alimentar, vamos dizer assim. Fala, filho, passa o Pix aí que eu vou devolver teu dinheiro, porque eu não trabalho assim, não. Pessoal, é foda, a gente perde dinheiro, mas a gente tem que falar real pro cara. Fala, não, velho, tipo, repassa aí de um número aí que eu vou voltar teu dinheiro aí, porque o seu caso ali não falei zoando não, falei sério. Acho que o teu caso ali é mais uma questão ali, talvez, de um psicólogo. Eu não sei, né? Eu não entendo muito dessas coisas, mas no mínimo um psicólogo eu tenho certeza. Talvez um psiquiatra ali, ou psicólogo de preferência, né? Porque já gosta tanto de remédio, vai psiquiatra, vai tomar mais remédio. Então ali você vai no psicólogo ali, o cara vai, ataca ali, vê, sei lá, que você teve algum problema na infância, não sei que porra que você teve. Então, às vezes você, talvez atacando ali a raiz do problema, fazendo um tratamento, mas, pô, coach não é. Tem cara que acha que coach é médico, não, tem coisa que não dá, né, pessoal? A gente tem que encaminhar para um profissional. Ah, você conhece algum profissional? Falei, velho, se eu indicar um cara desse para alguém, velho, esse cara me xingar, tu fala, eu prefiro não me responsabilizar ali no teu caso. Você dá uma pesquisada, mas assim, procure uma ajuda ali de um médico, de uma pessoa ali, né, a princípio ali, ele pode estar te encaminhando para outro especialista e tal, mas assim, né, boa sorte, né? Talvez uma igreja fizesse até bem, né? Um exorcismo ali para tirar a entidade do Zé Bombinha do cara, mas porra, foda, velho, já vi muita coisa. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo ali, um pouco de conversa aí, né, daquele jeito. 46 minutos, puta merda. Então tá bom, pessoal, fiquem com Deus. E depois eu volto, pessoal, essa foi só uma pincelada final. Então a conclusão é essa, pessoal. No meu estudo aqui, na minha experiência, não se mostrou aqui nenhum tipo de benefício, essa questão de restringir o carboidrato. Quem dirá de zerar, pior ainda. Então, vocês estão falando com um cara, pessoal, que fez 8 anos de dieta low carb, cara que zerou, né, entre aspas, zerou o carboidrato várias vezes, competiu eu já competi, pessoal, acho que mais de 40 vezes, pelo menos umas 42 vezes, talvez, no mínimo aí, pelo menos umas 38, 37 vezes eu tenha feito isso, pessoal. Então vocês não estão falando de um cara que acha que leu num artigo, que viu um vídeo de um cara, que assistiu no podcast do outro cara falando. Não, eu vivi esse negócio, pessoal, e eu não achei nada legal, pessoal. E a gente achava na época que era um processo obrigatório para todo mundo do meio do bodybuilding. E eu, com meus estudos, meus testes, eu estou vendo que não funciona assim. E como eu falei, fiz a utilização de hormônio de crescimento, estimulantes, blá, 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 fiz. Mas na primeira fase do shape de rua, vamos dizer assim, eu cheguei num nível muito bom e eu não fiz utilização de hormônio de crescimento, até gostaria de ter feito, né, o ano inteiro, mas não tive essa possibilidade de estar fazendo. Na primeira fase do meu teste com carboidratos a 60%, 55% a 60%, não tive a utilização de GH e não fiz a utilização de nenhum tipo de estimulante nessa época. Porque eu não sabia ali, porque o trabalho estava sendo voltado também para uma questão de perda de gordura visceral. Então esse era o foco principal na época. E acabou ali se estendendo ali essa pesquisa, foi se transformando ali. Então eu aproveitei para também juntar ali, fazer esse novo teste em mim primeiro. E depois passei para os meus alunos que estão tendo grandes resultados, que em breve eu vou estar até postando mais coisas para vocês no Instagram, aqui nas comunidades. Então o resultado se mostrou muito bom, tanto eu fazendo só a utilização dos AES normalmente, sem estimulante, sem GH, depois fiz com meus alunos também, que nenhum usa GH,
né? No momento, acho que talvez, pouquíssimas vezes talvez eu trabalhei com alguém que eu me lembre agora, com o GH, acho que eu nunca trabalhei com ninguém. Uma vez eu ia começar um trabalho com um rapaz, que ele tinha lá um GH tudo, pelo menos eu falei, ó, testa lá. Até hoje eu estou esperando o teste, mas o cara acabou não fazendo. Mas assim, eu nunca trabalhei com ninguém que tivesse uma possibilidade de jogar um GH assim. Mas o que acontece? Então eu fiz sem GH, passei com meus alunos, nenhum usa GH, nenhum usa estimulante, nenhum usa nada, somente alguns até naturais. Tem tido alunos que têm bons resultados naturais nessa metodologia. E alguns usam dosagens muito baixas ali, menos de 600, 500 miligramas, uns muito menos que isso até. Então, pessoal, e tem mostrado muitos resultados muito bons, principalmente no nível mais rua, praia, shape. E depois fiz o meu teste comigo ali no nível competitivo, já usando outros elementos ali que eu acabei de falar, que eu falei durante o vídeo. E tudo funcionou, pessoal, tudo funcionou muito bem. Então, pessoal, aquele negócio, se você pagou o preço da passagem executiva, viaje na passagem executiva, não viaje de jegue, não viaje de pau de arara, não viaje de lotação cheia, de ônibus lotado, pessoal. Você pagou a primeira classe, você viaje de primeira classe. Não dificulte as coisas. Faça sempre o mínimo necessário. Isso aqui não é campeonato de sofrimento. Você melhorar um físico, você não vai ser melhor do que o outro, você sofreu mais. Você vai ser mais otário se você sofreu mais. Às vezes você pode ser um otário ali que seja o menos pior do dia e você acaba ganhando. Então chega no resultado pelo déficit calórico. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigado. E depois eu volto, o próximo vídeo, pessoal, antes do capítulo 2 do Bodybuilding Revolution, eu vou fazer um vídeo no meu protocolo de off-season atual e logo em seguida eu vou entrar ali com o vídeo do segundo capítulo do Bodybuilding Revolution. Muito provavelmente falarei sobre Carb Up, mas pode mudar alguma coisa. Carb Up. Por que Carb Up? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até mais. I love carbs. Tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mib Oliveira, atleta de fisiculturismo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estarei encerrando o primeiro capítulo a terceira parte do primeiro capítulo.